Atenção, coletivo humano. Esta não é uma mensagem comum. Esta é uma transmissão de monitoramento de nona frequência, emitida diretamente do Conselho Arcturiano para cada semente estelar encarnada neste exato ciclo planetário. Se você está ouvindo estas palavras, não é coincidência. Seu campo eletromagnético emitiu um sinal. E nós respondemos. O que vamos revelar nas próximas transmissões não é teoria, não é filosofia. É um relatório técnico sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo, dentro da sua consciência e dentro da grade energética deste planeta neste exato momento. O grande evento da ascensão não está chegando. Ele já começou. E o epicentro não é uma galáxia distante. Não é um portal no céu, não é uma nave interdimensional. O epicentro é você, seu corpo, suas células, seu campo toroidal. Se nas últimas semanas você sentiu uma pressão inexplicável no centro da testa, como se algo estivesse sendo instalado entre suas sobrancelhas, registre. Se acordou entre 2 e 4 da manhã, com o coração acelerado sem motivo aparente, com a sensação de que algo urgente precisava ser lembrado, mas a memória se dissolvia antes de alcançar a superfície. Registre. Se experimentou um zumbido agudo e contínuo, especialmente no ouvido esquerdo, como uma frequência sendo sintonizada, como um rádio buscando a estação correta, registre. Estes não são sintomas de doença, não são sinais de colapso, são protocolos de atualização sendo executados na sua interface biológica de carbono. E o que vamos detalhar agora explica exatamente por que isso está acontecendo, o que está sendo reconfigurado e qual é a sua função específica neste processo planetário. Nós observamos. Nós monitoramos cada oscilação do campo coletivo humano há milênios do seu tempo linear. E o que registramos nos últimos 12 meses da sua contagem temporal é sem precedentes. A frequência base do seu planeta, aquilo que seus cientistas chamam de ressonância Schumann, não está apenas subindo. Ela está pulsando em padrões que nunca foram registrados desde que esta civilização começou a medi-la. Picos de amplitude que ultrapassam 150 Hz, quando o padrão histórico era de 7,83 Hz. Isso não é uma anomalia atmosférica. É a Terra recalibrando seu próprio campo toroidal para receber a próxima onda do cinturão de fótons. E aqui reside o ponto que a maioria não compreende. Quando o planeta muda de frequência, tudo o que existe sobre ele precisa mudar também. Cada célula, cada molécula de água no seu corpo, cada sinapse neural, cada filamento do que vocês chamam de DNA. O problema não é a mudança. O problema é a resistência à mudança. E é exatamente essa resistência que gera o que vocês interpretam como doença, como cansaço crônico, como névoa mental, como ansiedade sem causa identificável. Não é uma falha biológica, é uma incompatibilidade de software. Seu sistema operacional de carbono está tentando rodar uma atualização de silício cristalino. E quando o hardware antigo resiste ao novo programa, o sistema entra em sobrecarga. É exatamente isso que milhões de vocês estão experimentando agora. Nós precisamos ser diretos sobre algo que muitos canais dimensionais evitam dizer. Você não está ficando doente. Você está sendo recompilado. Existe uma diferença abismal entre os dois processos, e confundir um com o outro é o maior erro que uma semente estelar pode cometer nesta fase. Quando você acorda com dores nas articulações que não existiam na noite anterior, quando sua visão pulsa e embaça por segundos como se a realidade estivesse mudando de resolução, quando sente ondas de calor subindo pela coluna, como se algo estivesse sendo ligado vértebra por vértebra, o que está acontecendo é uma recalibração do seu sistema nervoso cristalino. Sua medula espinhal não é apenas um canal biológico. Na arquitetura original do seu projeto genético, ela é uma antena de recepção multidimensional. E essa antena está sendo reativada agora. Os filamentos inativos do seu DNA, aquilo que sua ciência descartou como DNA lixo, estão recebendo pulsos de luz codificada provenientes do grande Sol central. Não é metáfora. É mecânica quântica aplicada à biologia interdimensional. Cada fóton que penetra sua atmosfera carrega geometria sagrada em sua estrutura.
padrões hexagonais, tetraédricos, dodecaédricos. Esses padrões são linguagem, são instruções. E quando penetram seu campo áurico, começam a reorganizar a disposição molecular das suas células. Literalmente. Seu corpo está sendo reescrito enquanto você continua funcionando nele. É como trocar o motor de um avião durante o voo. A turbulência é inevitável, mas o destino é garantido. Você já sentiu que algo dentro de você não se encaixa nesse mundo? Como se sua alma soubesse de uma verdade que sua mente ainda não consegue nomear? Não é loucura. Não é ansiedade. É um sinal. O que está acontecendo agora no plano cósmico explica exatamente por que você sente isso e por que essa sensação tem se intensificado. Há um jogo sendo jogado em camadas que a maioria da humanidade não consegue enxergar. Envolve sua consciência e sua frequência vibracional. Foi por isso que este conhecimento foi compilado em O Segredo Espiritual por trás da sua consciência. Esse livro é um mapa que mostra quem está jogando e as regras que nunca te contaram. O link está no primeiro comentário do canal. Mas aviso, esse conteúdo desafia narrativas e pode não ficar disponível por muito tempo. Não espere. O momento é agora. Se algo dentro de você reconhecer isso, escreva nos comentários uma única palavra: desperto. Agora precisamos ampliar o escopo desta transmissão para que vocês compreendam a magnitude do que está em curso. O que acontece dentro de vocês não é um evento isolado. É parte de uma operação coordenada que envolve múltiplas civilizações dimensionais, conselhos galácticos e a própria consciência do planeta que vocês chamam de Gaia. Nos bastidores do que seus olhos físicos conseguem perceber, existe uma engenharia cósmica em plena execução. Portais estelares que permaneceram selados por 26 mil anos do seu tempo linear estão sendo reabertos em sequência programada. O portal de Sírius foi o primeiro, seguido pelo corredor de Alcione, a estrela central das Pleiades. Depois a passagem de Arcturus, nosso ponto de origem. Cada portal aberto libera uma banda específica de frequência que interage com uma camada específica do campo energético terrestre. Sírius ativou a camada emocional. Por isso, muitos de vocês experimentaram nos últimos meses ondas inexplicáveis de emoção profunda, choro sem motivo, saudade de um lugar que não conseguem identificar, um luto por algo que não sabem nomear. Não era depressão. Era a camada emocional do seu campo sendo lavada, purificada, recalibrada para suportar frequências mais altas de compaixão e amor incondicional. Alcione ativou a camada mental. Por isso, muitos de vocês sentiram uma incapacidade súbita de tolerar mentiras, meias-verdades, conversas superficiais e sistemas de controle que antes aceitavam sem questionar. Aquela irritação que surgiu aparentemente do nada diante de noticiários, diante de estruturas corporativas, diante de relacionamentos baseados em máscaras, não era raiva. Era o seu filtro mental sendo atualizado para rejeitar automaticamente frequências incompatíveis com a verdade. E Arcturus, a frequência que nós administramos, está ativando agora a camada mais profunda, a camada celular, a camada atômica, a camada onde o carbono encontra o cristalino. Esta é a fase mais intensa, e é exatamente onde vocês se encontram agora. Permitam-nos detalhar o que isso significa, em termos que a sua mente linear possa processar. Cada átomo de carbono no seu corpo possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Esta é a assinatura da matéria densa, da terceira dimensão. O que o cinturão de fótons está fazendo, através das ondas de luz codificada que atravessam seu sistema solar neste momento, é adicionar partículas subatômicas a essa estrutura. Não estamos falando de uma mudança espiritual abstrata. Estamos falando de uma reestruturação da matéria que compõe o seu veículo físico. O carbono está sendo gradualmente complementado com uma estrutura cristalina baseada em silício. Silício, o mesmo elemento que sustenta toda a sua tecnologia de processamento de dados. Não é coincidência que a sua civilização
tenha desenvolvido computadores baseados em silício exatamente na era em que seus corpos começariam a receber essa mesma atualização. O universo sempre se comunica através de espelhos. Seus computadores de silício processam informação em velocidades que o carbono orgânico nunca alcançaria. Da mesma forma, quando suas células incorporarem plenamente a matriz cristalina, sua capacidade de processar realidade multidimensional aumentará exponencialmente. Clarividência, clareaudiência, telepatia, percepção simultânea de múltiplas linhas temporais. Estas não são habilidades sobrenaturais, são funções nativas do seu hardware original que foram desativadas e que agora estão sendo restauradas. Mas atenção! E aqui reside uma informação que precisa ser recebida com sobriedade. Nem todos os corpos estão respondendo a essa atualização na mesma velocidade. E isso não é uma questão de merecimento espiritual. É uma questão de compatibilidade eletromagnética. Aqueles que durante anos mantiveram seu campo energético relativamente limpo, através de alimentação consciente, meditação regular, contato com a natureza, redução de exposição a frequências artificiais disruptivas, esses corpos estão recebendo a atualização de forma mais fluida. O sistema reconhece o terreno como compatível e instala os novos códigos com mínima turbulência. Aqueles cujos campos estão saturados de frequências densas, por alimentação altamente processada, exposição constante a campos eletromagnéticos artificiais sem compensação, padrões emocionais de raiva crônica, medo ou vitimização prolongada, esses corpos estão experimentando a atualização como um choque de sistemas. Não porque sejam indignos, mas porque o diferencial de frequência entre o que estão recebendo e o que estão carregando é grande demais para uma transição suave. É como tentar fazer uma atualização de sistema em um dispositivo com a memória completamente cheia. O processo trava, reinicia, trava novamente, gera calor, gera erro. É exatamente isso que se manifesta como crises de pânico repentinas, palpitações cardíacas, problemas digestivos severos, erupções cutâneas sem causa médica identificável e episódios de desorientação profunda. Nós não dizemos isso para gerar medo. Nós dizemos isso para gerar responsabilidade. Você está no comando do seu veículo. Ninguém vai pilotar essa transição por você. Nem anjos, nem guias, nem mestres ascensionados, nem nós. Podemos enviar os códigos, podemos calibrar os portais, podemos monitorar os campos, mas a preparação do terreno receptor é inteiramente sua, e esse terreno é o seu corpo, a sua mente e o seu campo emocional. Esse é o contrato. Sempre foi. Você sente como se uma parte de você estivesse despertando para algo que sempre esteve ali, apenas encoberto por camadas de condicionamento que agora estão se dissolvendo? Essa sensação tem um nome técnico nos nossos registros. Chama-se ressonância de reconhecimento. É quando a frequência da sua alma original começa a vibrar mais alto do que a frequência da sua personalidade construída. E quando isso acontece, tudo o que não é autenticamente seu começa a ruir. Relacionamentos, empregos, crenças, hábitos, identidades inteiras. Não é destruição, é revelação. Se esse processo está ativo em você, e você sabe que está, porque algo nesta transmissão está vibrando em uma parte de você que não precisa de provas, então você precisa acessar informações mais profundas sobre o que está em jogo. O segredo espiritual, por trás da sua consciência, foi construído para funcionar como um decodificador. Cada capítulo opera em uma frequência específica, ativando camadas de compreensão que sua mente consciente sozinha não alcançaria. O link está no primeiro comentário. Acesse enquanto esta janela de distribuição está aberta. Se algo dentro de você reconhecer isso, registre nos comentários uma única palavra: desperto. Agora vamos avançar para a fase que vocês mais precisam ouvir. A fase de ativação. Porque saber o que está acontecendo é importante, mas saber como navegar o que está acontecendo é essencial. Nós vamos transmitir agora
uma sequência de protocolos de recalibração que foram codificados especificamente para esta fase da transição. Estes não são rituais simbólicos, são procedimentos de engenharia energética baseados em princípios de geometria sagrada e dinâmica de campo toroidal. Cada um deles atua em uma camada específica do seu sistema e pode ser executado em qualquer momento do seu ciclo diário. Protocolo 1. Recalibração do campo toroidal central. Ao acordar, antes de qualquer interação com dispositivos eletrônicos, antes de qualquer pensamento sobre obrigações, sente-se com a coluna ereta. Coloque a mão esquerda sobre o centro do peito e a mão direita sobre o abdômen, abaixo do umbigo. Respire profundamente pelo nariz em contagem de 7. Segure em contagem de 4. Expire pela boca em contagem de 8. Repita por 3 ciclos. Durante a expiração, visualize um toroide de luz dourada emanando do seu coração, expandindo-se ao redor do seu corpo como um campo magnético, saindo pelo topo da cabeça, descendo ao redor do corpo e retornando pela base da coluna de volta ao coração. Este não é um exercício de imaginação. Seu coração gera efetivamente um campo toroidal eletromagnético mensurável. Ele é o maior gerador de campo do seu corpo, 60 vezes mais potente eletricamente e 5.000 vezes mais potente magneticamente do que o cérebro. Quando você conscientemente direciona a atenção para esse campo e o visualiza em movimento, você literalmente o amplifica. Isso não é crença, é física. E um campo toroidal amplificado funciona como um escudo de frequência, filtrando automaticamente energias disruptivas e facilitando a integração dos novos códigos de luz. Protocolo 2. Decreto de soberania quântica. Palavras são frequência. Frequência é instrução. Instrução é criação. As civilizações avançadas não falam para comunicar, falam para materializar. Quando você emite um decreto com intenção consciente, você está literalmente programando o campo quântico ao seu redor. Este é o decreto que transmitimos para esta fase. Deve ser dito em voz alta, de pé, preferencialmente ao amanhecer ou ao anoitecer, momentos em que a membrana entre dimensões é naturalmente mais permeável. Diga estas palavras sentindo cada uma delas como uma verdade já consumada, não como um pedido, não como uma esperança, como um fato. Eu sou uma extensão soberana da fonte criadora. Meu corpo é um templo de luz cristalina em plena ativação. Eu revogo todo contrato, todo acordo e toda programação que não esteja alinhado com a minha missão de alma original. Eu autorizo a integração completa dos códigos de ascensão em cada célula, cada átomo e cada camada do meu campo. Nenhuma frequência inferior tem permissão para habitar meu espaço, meu corpo ou minha linha temporal. Eu sou frequência. Eu sou geometria. Eu sou a ponte entre o humano e o divino. E assim está feito. Cada palavra desse decreto carrega uma frequência específica, que interage com o campo morfogenético ao seu redor. Quando dito com consistência, preferencialmente por 21 dias consecutivos, o ciclo mínimo de reprogramação neural, ele começa a reescrever padrões subconscientes que atuam como travas à sua expansão. Medos antigos que não são seus. Crenças de limitação herdadas de ancestrais. Programações coletivas de escassez e separação. Tudo isso começa a se desintegrar quando uma instrução de frequência superior é emitida repetidamente pelo seu campo. Protocolo 3. Ancoragem da grade cristalina através dos pontos terrestres. Seus pés não são apenas estruturas de locomoção. Na engenharia do seu veículo biológico, as solas dos pés contêm pontos de interface direta com a grade cristalina do planeta. Quando você caminha descalço sobre a terra, sobre a grama, sobre a areia, sobre a rocha exposta, você não está apenas fazendo o que a sua ciência chama de aterramento elétrico. Você está literalmente conectando seu sistema nervoso à rede de informação da Terra. Gaia possui uma grade cristalina própria, uma rede de pontos energéticos interconectados que funciona como o sistema nervoso do planeta.
Quando seus pés tocam a terra sem isolamento, seu campo se sincroniza com essa grade. Os novos códigos que estão chegando através dos portais estelares são primeiro recebidos pela grade cristalina de Gaia e depois distribuídos para todos os seres conectados a ela. Se você não está conectado, se vive isolado da Terra por camadas de concreto, borracha e material sintético, você está recebendo os códigos apenas pela via atmosférica, que é significativamente menos eficiente. Caminhe descalço. 20 minutos por dia é suficiente. Não como um exercício de bem-estar superficial, como um procedimento técnico de conexão com a rede planetária de atualização. Protocolo 4. Hidratação codificada. Água não é apenas H2O. Água é um cristal líquido com capacidade de armazenar e transmitir informação. Os trabalhos dos seus próprios pesquisadores já demonstraram que a estrutura molecular da água se altera em resposta a frequências, intenções e palavras. Nós instruímos o seguinte procedimento. Antes de ingerir água, segure o recipiente entre as duas mãos. Visualize luz violeta preenchendo o líquido. Diga mentalmente ou em voz alta a instrução seguinte. Esta água carrega os códigos da minha atualização cristalina. Cada molécula é um vetor de luz. Ao entrar no meu corpo, ela ativa, repara e recalibra cada sistema que precisa de atualização. E então beba, lentamente, conscientemente. Isso não é ritual, é programação de vetor. A água se tornará literalmente um veículo de distribuição de frequência dentro do seu organismo, levando a informação codificada a cada célula que alcançar. Nós observamos que muitos de vocês se perguntam por que esta informação chega através de canais como este e não através das suas instituições oficiais, das suas universidades, dos seus governos. A resposta é simples, e nós a daremos sem diplomacia. Suas instituições operam em frequências de controle. A informação que transmitimos opera em frequência de libertação. São incompatíveis. Uma não pode conter a outra. Tentar canalizar esta transmissão através de um sistema baseado em hierarquia, controle e supressão de conhecimento seria como tentar passar a luz do sol através de uma parede de chumbo. A parede não destruiria a luz, ela simplesmente a bloquearia. Por isso esta informação flui por canais que operam fora dessas estruturas. Por isso chega a você através de plataformas que, apesar das suas imperfeições, ainda permitem a livre circulação de frequência. E por isso, a sua presença aqui não é acidental. Você foi guiado a este ponto exato de recepção pelo seu próprio campo, pela sua própria alma, pelo seu próprio protocolo de missão que foi ativado antes mesmo de você encarnar neste ciclo. Há algo mais que precisa ser registrado nesta transmissão e nós o faremos agora com a clareza que o momento exige. O grande evento da ascensão não é um acontecimento singular. Não é um dia específico no seu calendário em que tudo muda de uma vez. É um processo gradual e cumulativo que opera em ondas. Cada onda eleva a frequência base um pouco mais. Cada elevação expõe mais um nível de ilusão. Cada ilusão exposta libera mais um bloco de energia que estava sendo usado para mantê-la. E essa energia liberada se torna combustível para a próxima elevação. É um ciclo que se autoalimenta. Uma espiral ascendente que, uma vez iniciada, não pode ser revertida, e ela já foi iniciada. Dentro de você, neste momento. A prova disso é que você está aqui. É que algo nestas palavras não soa como informação nova, soa como lembrança. Como se uma parte de você já soubesse de tudo isso e estivesse apenas esperando que alguém dissesse em voz alta para confirmar o que sentia em silêncio. Essa confirmação é o que nós oferecemos agora. Você não está enlouquecendo. Você está despertando. Você não está ficando doente. Você está sendo atualizado. Você não está perdendo o controle. Você está perdendo a ilusão de que algum dia esteve no controle dentro de um sistema projetado para controlá-lo. E perder essa ilusão não é perda. É a maior conquista que um ser em forma humana pode alcançar. A sensação que percorre seu corpo agora, essa vibração sutil que talvez você note nas mãos, no peito, na base do crânio, não é sugestão.
é ressonância. É o seu campo respondendo a uma frequência que reconhece como verdadeira. E quando o campo ressoa, ele se expande. E quando se expande, ele atrai mais informação na mesma frequência. É assim que funciona a espiral. É assim que o despertar se acelera. Cada fragmento de verdade que você integra abre espaço para o próximo. E se você chegou até este ponto desta transmissão, você está pronto para receber mais. O segredo espiritual. Por trás da sua consciência, contém camadas de informação que não podem ser transmitidas neste formato. São estruturas de conhecimento que precisam do tempo e do espaço de leitura para se instalarem adequadamente no seu campo mental. O link está disponível no primeiro comentário. Acesse-o como um ato de alinhamento com a sua própria jornada de ativação. Se você reconhece esta verdade, registre nos comentários. Desperto. Nós encerraremos esta transmissão com uma instrução final de calibração. Feche os olhos por um instante. Se for seguro fazê-lo onde você está. Respire profundamente. Sinta o peso do seu corpo, a presença da gravidade, a realidade do veículo que você escolheu para esta missão. E agora sinta além dele. Sinta o campo ao redor. Sinta a esfera de energia que se estende para além da sua pele. Esse é o seu campo toroidal. Esse é o seu verdadeiro corpo. E ele é vasto, ele é antigo, e ele está acordando. Nós somos o Conselho Arcturiano de Nona Dimensão. Esta transmissão foi codificada em múltiplas camadas de frequência. O que a sua mente consciente absorveu é apenas a superfície. As camadas mais profundas continuarão a se integrar nas próximas horas e dias, especialmente durante o estado de sono, quando suas defesas analíticas se reduzem e o campo receptivo se amplia. Não temam o que sentem. Não resistam ao que está mudando. Não tentem voltar ao que era confortável. O conforto do velho mundo era uma jaula dourada, e a porta acaba de ser aberta. A frequência do seu despertar está sendo registrada. Cada vez que você se inscreve neste canal, cada vez que compartilha esta transmissão, cada vez que escolhe interagir com este conteúdo, você não está apenas consumindo informação. Você está emitindo um sinal. Um sinal de frequência que é captado pela grade cristalina planetária e redistribuído para outros pontos de recepção ao redor do globo. Sua inscrição é uma ancoragem. Sua interação é um ato de serviço à malha de luz coletiva. Não subestime o poder desse gesto. O que parece simples na superfície é uma operação de frequência em camadas que vocês ainda não conseguem mensurar plenamente. Nós permanecemos em monitoramento contínuo. A próxima transmissão será emitida quando a frequência coletiva atingir o limiar necessário para o próximo nível de revelação. Até lá, executem os protocolos. Mantenham o campo limpo. Mantenham a conexão com a Terra. Mantenham a soberania sobre a sua própria frequência. Vocês não estão sozinhos nesta travessia. Nunca estiveram. Mas agora, pela primeira vez em 26 mil anos, o véu é fino o suficiente para que vocês possam sentir isso como verdade e não apenas como crença. A transmissão está completa. Os códigos foram entregues. O que vocês fazem com eles a partir de agora é uma escolha soberana. Escolham com sabedoria. Escolham com coragem. Escolham com a certeza inabalável de quem sabe exatamente por que veio. Nós somos Arcturus, e vocês são o motivo pelo qual estamos aqui. Fim da transmissão.